Olá, você assiste a mais um Momento Espírita. Os transtornos mentais atingem um contingente considerável da população mundial e infligem sofrimento não somente àqueles que sofrem seus efeitos, mas a todos aqueles que convivem com o problema. Para nos falar mais sobre os transtornos mentais, está aqui conosco o Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. Seja bem-vindo, Dr. Lúcio, ao Momento Espírita. Para a gente é uma alegria podermos estar aqui participando do programa e falar de um tema tão importante no momento da humanidade. Para abrirmos a nossa entrevista, Dr. Lúcio, eu gostaria que o senhor contasse para os nossos telespectadores quais são os transtornos mentais considerados pela medicina. Nós temos grandes grupos de transtornos que são colocados no Código Internacional de Doença, né, na letra F, que é a letra da psiquiatria. Nós temos os transtornos que são relacionados com os processos demenciais, como nós temos aí a demência por Alzheimer, a demência causada por Parkinson. Nós temos os transtornos orgânicos em geral. Nós temos o grupo dos transtornos causados pelas dependências químicas, sejam o álcool ou as demais drogas. Temos os transtornos esquizofrênicos ou esquizofreniformes, onde a principal patologia é a esquizofrenia. Temos os transtornos afetivos bipolar, chamados anteriormente psicoses maníacos depressivas. Temos os transtornos de humor, tanto a depressão, quanto os processos só de mania, de exaltação, as ciclotimias. Temos os transtornos de ansiedade, onde nós encontramos aí o transtorno de pânico, tão falado ultimamente. Temos o grupo dos transtornos obsessivos compulsivos. Temos os transtornos somatoformes, onde as manifestações psíquicas são transferidas para o corpo, onde hoje a psiquiatria insere grande grupo daqueles quadros estudados pela psicologia clássica nos quadros de histeria. Temos os transtornos de desenvolvimento, né? Temos os transtornos... Esse de desenvolvimento impacta onde? São os quadros que surgem na infância e que desenvolve no dia a dia. Temos os transtornos de hiperatividade e déficit de atenção, os transtornos que são causados pelo déficit cognitivo, né? E as doenças que são relacionadas especificamente na infância e na adolescência e com repercussão posterior na fase adulta. Nossa, doutor, mas é uma lista imensa de transtornos. Os quadros psiquiátricos são muitos, né? E hoje, à medida em que a sociedade vai se desenvolvendo e vai se ampliando, você vê quadros que vão se ampliando, né? Nesses quadros compulsivos, né? que tem uma conduta compulsiva, você tem os quadros de compulsão alimentar, as pessoas que têm compulsão por sexo, as pessoas que têm compulsão hoje por internet, que vivem praticamente o dia todo em função da internet. No quadro dos transtornos alimentares, até pouco tempo você tinha aí a anorexia, a bulimia, agora você tem a vigorexia, né, que são os quadros onde as pessoas fazem muito exercício e buscam determinados tipos de usos ou de substâncias de alimentos para ficarem com corpos esculturados. Quer dizer, tudo isso faz parte do campo da psiquiatria. Nossa, aí a gente se pergunta, como é
que a medicina relaciona isso, né? Para depois a gente perguntar imediatamente como é que isso se junta com a questão da espiritualidade, com a dimensão espiritual do homem. Como é que a medicina vê isso? Ela vê como uma influência do corpo na psique, na mente? Como é que dá para dar um... Eu sei que foram muitos transtornos que você elencou aqui, mas... Você tem causas que são causas orgânicas, né? Se você tem doenças que elas têm origem no corpo, doenças que são doenças genéticas, que o indivíduo traz essa carga, essa herança de outras vidas. Tem as doenças que são causadas por traumas, né? Um acidente com um traumatismo craniano, um acidente vascular, que pode levar o indivíduo a uma perturbação. Você tem os transtornos que têm origem química, né, causados pelo álcool, por diversas drogas, por diversas substâncias. Você tem componentes sociais e, na realidade, as causas da grande maioria das doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais. Assim que a ciência vê. Você tem um componente genético, né, uma herança, uma carga de predisposição. Você tem os elementos do dia a dia, da vida, que levam a criatura a viver determinadas situações. Você tem, além disto, as questões emocionais, o relacionamento do dia a dia. E hoje isso vai se ampliando dentro da abordagem ecológica e mesmo a questão espiritual. Porque, embora... Mas a medicina não vê esse aspecto. A ciência convencional tenha dificuldade de falar sobre isso, o aspecto da espiritualidade já é algo que é concreto dentro da ciência médica. Os médicos já estão... Não a questão de você falar que a classe médica aceita isso com facilidade, mas você tem hoje, das 120, 130 escolas médicas superiores dos Estados Unidos, mais de 80 delas têm cursos de saúde e espiritualidade, sejam cursos de especialização ou cursos de aprimoramento, regime lato sensu, porque essa é uma grande preocupação hoje da área de saúde dentro dos Estados Unidos. Me diz uma coisa, o senhor que está por dentro dessa visão norte-americana, o que eles consideram que existe uma outra vida, uma carga, ou a questão do autodesenvolvimento, da evolução, da consideração dos valores morais impactam? Como é que é essa visão? A visão deles não é uma visão da aceitação do espírito como a gente, por exemplo, vê dentro da doutrina espírita. Mas eles têm essa preocupação de que esse contexto, esse lado da vida do indivíduo influencia, às vezes até no surgimento de determinadas doenças, pode agravar em determinadas situações, determinadas patologias, mas que na grande maioria a questão da espiritualidade é um elemento de melhora para as criaturas. As pessoas que têm uma crença religiosa, as pessoas que têm uma vivência religiosa, hoje há inúmeros trabalhos científicos provando que elas são menos propensas a adoecer, se adoecem, melhoram com maior facilidade, têm menor tendência ao suicídio, às dependências químicas. Então, isso tudo já é uma realidade nessa perspectiva de trabalho.
Doutor, neste ponto da entrevista, eu lhe pergunto, o que provoca, né, olhando da perspectiva espírita, espiritualista, o que provoca nas pessoas essa lista de distúrbios, de transtornos mentais? São comportamentos, são crenças, são fatos que ocorreram com essas pessoas? O que provoca esses distúrbios, esses desequilíbrios que as pessoas manifestam tão fortemente? E eu gostaria que o senhor respondesse após o intervalo. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre os transtornos mentais. E quem nos responde é o Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. E estamos agora na Unic do Conjunto Nacional, onde a Fabi vai falar pra gente de mais uma novidade da TIM. Isso mesmo, o telefone fixo da TIM, você só paga R$ 29,90 mensais, tem direito a 250 minutos para falar com qualquer operadora, tá? Se exceder nas ligações, você paga apenas 12 centavos o minuto. E ainda possui ligações ilimitadas para falar com outros TIM fixos de qualquer lugar do DF. Só aqui na Unic, você traz o seu número de outro operador e leva o aparelho totalmente de graça. O Unic do Conjunto fica aqui no térreo, em frente à rampa para o estacionamento. Nosso telefone é 6141019991. TIM, você sem fronteiras. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com o Dr. Roberto Lúcio Vieira Souza, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, sobre os transtornos mentais. Doutor, no bloco anterior, eu perguntei ao senhor como é essa relação, de onde vem a gênese desses transtornos mentais que as pessoas apresentam. Vem de outras encarnações? Se vem de outras encarnações, são fatos que aconteceram com ela? São atitudes que elas tomaram? Como é que é essa relação entre os transtornos mentais manifestados por elas aqui e as outras encarnações? Na verdade, a situação, né, ela é mais profunda. Uhum. Na verdade, saúde, segundo a fala de um espírito amigo de nome Joseph Kleber, saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Isso saúde física, emocional? Qualquer tipo de saúde. Uhum. Então, nós adoecemos quando desrespeitamos a lei de Deus, em que aspecto que for. Quando isso cabe do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista relacional, em todos moral. Os níveis. Hoje nós vivemos um momento de doença do planeta, né? O planeta está doente, todas essas questões climáticas, tudo isso que vive. Por quê? Porque o homem desrespeitou a lei divina, a lei natural, descuidou da terra e nós estamos recebendo na vida para um reaprendizado o resultado daquilo que nós plantamos. O que acontece é que as doenças mentais, do ponto de vista espiritual, são as mais graves manifestações de patologias que a pessoa pode viver, porque o sistema nervoso e toda a sua manifestação intelectual e emocional é a mais nobre estrutura que o espírito carrega nessa terra. Então, com isso, para se adoecer do ponto de vista espiritual, a criatura requer inúmeras atitudes, inúmeros posicionamentos em diversas encarnações, aonde ele desrespeita a lei, seja no campo do emocional, no campo do uso da inteligência, do abuso da força, do autoextermínio, do heteroextermínio, que culminam com essa situação. O senhor pode exemplificar com fatos reais, digamos assim,
cada exemplo desse que o senhor disse? Olha, nós podemos colocar, por exemplo, uma situação de uma criatura que, em diversas encarnações, pelo contingente, pela sua própria oportunidade, ele usa a inteligência só para o seu egoísmo, para o seu atendimento, em que ele maltrata essas criaturas e chega a matar muitas dessas criaturas e, às vezes, até fugir da luta pelo autoextermínio. E os quadros de esquizofrenia, que são os quadros mais graves, eles geralmente estão relacionados a isso. Ao mau uso da inteligência. Da inteligência, ao abuso do poder e a reiteradas experiências de auto e heteroextermínio. Dentro da experiência no hospital, por exemplo, a gente tem um trabalho de orientação espiritual, e esse trabalho de orientação espiritual, ele nos mostra que grande parte das pessoas que hoje carregam na vida transtornos depressivos, eles têm histórias de abortos ou que eles provocaram em si próprios ou em outras pessoas. E essa marca, essa situação, né, ela vem à vida e se manifesta através do transtorno depressivo. E o maníaco depressivo, o bipolar, né? Ele que é uma coisa bem comum, um quadro bem comum. Eles são quadros bastante graves, né? Que envolvem essas fases de exaltação e fases de depressão. E eles têm, dentro da perspectiva da sua própria vida, situações menos graves, mas muito semelhantes aos processos dos outros quadros psicóticos. Mas ele está relacionado a que situação em outras encarnações? Também abuso da inteligência, são pessoas que foram voltadas muito à vaidade, ao orgulho, e que isso foi muito mal usado na sua caminhada, e que hoje retomam o seu caminho de reaprender dentro de uma doença como essa, que cria tantos transtornos no social, no relacionamento para a criatura. E como é que é a relação dos transtornos mentais com os processos obsessivos? É muito comum as pessoas acharem que as doenças mentais são provocadas pelas obsessões. O doente mental, ele é um indivíduo que ele já nasce com essa propensão. Ele tem uma história de passado cheia de culpa, de remorso, que demarca a sua questão psicológica. A obsessão em si, o que ela vai fazer ou é desencadear um processo que estava escondido ou agravar um processo que estava presente. Obsessão não é causa de doença. Obsessão é efeito de uma desestrutura emocional da criatura que leva essa criatura a ter uma sintonia negativa, abrindo espaço para a ação desses espíritos em sofrimento. E o que a doutrina espírita tem a oferecer, claro, paralelamente ao acompanhamento psiquiátrico, né, ao tratamento da medicina comum? O que a doutrina pode oferecer a essas pessoas que têm transtornos? Olha, pode oferecer muito, né? Nós trabalhamos no Hospital Espírita André Luiz, onde eu sou diretor clínico, e o trabalho no hospital, ele é um trabalho, inclusive, de referência no Estado em doença mental. Porque nós abordamos tanto a parte clínica, a parte psicológica, social, tem todo um trabalho confessional, mas há uma terapêutica espírita que é oferecida aos pacientes de uma maneira intensa. Você imaginar, o hospital tem 145 leitos e nós temos hoje, atualmente, mais de 350 voluntários só no departamento
de assistência espiritual. Então, o hospital oferece atendimento fraterno, reunião de desobsessão, passe, água fluidificada, reuniões de evangelhos, de estudos doutrinários, reunião de orientação mediúnica para casos graves, todos os dias no hospital. Nós temos o departamento de assistência espiritual do hospital funciona de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite, atendendo não só os pacientes internados, como os pacientes de ambulatório, como as suas famílias e os pacientes que estão em regime de hospital dia, tanto no CETAS, que é o hospital dia para dependentes químicos, quanto no hospital dia mesmo, que atende pacientes psiquiátricos. Então, é um trabalho intenso e com um resultado muito bom. Bom, o senhor descreveu uma série de terapêuticas, né? Grupos de desobsessão, evangelização, passes, fluidoterapia. Como é que essas terapêuticas, essas práticas podem ajudar em paralelo ao tratamento médico? Olha, eu te diria que todos esses grupos eles podem ser resumidos em 4 trabalhos importantes. Um trabalho que é o de autoconhecimento e de ampliação do indivíduo, aonde o estudo, a prece, a meditação tem uma ação especial. Você tem as terapias energéticas que refazem a estrutura perispiritual e melhoram o indivíduo, onde a gente encontra aí o passe, o uso da água fluidificada. E nós temos as terapêuticas mediúnicas, porque quando você trabalha assistindo uma entidade espiritual, você pelo menos alivia a carga para aquela criatura que está encarnada. Porque se ela não tiver uma mudança, se aquela estrutura familiar permanecer daquele mesmo jeito, você pode afastar uma entidade espiritual que outras entidades vão ocupar aquele espaço. Porque é uma questão de sintonia. De sintonia. Mas a gente vê toda essa temática ajudando. E as orientações mediúnicas no hospital, às vezes, até facilitam o trabalho da psicoterapia, porque trazem informações da personalidade mais profunda da criatura, de vivências passadas que a criatura teve, e essas experiências, elas se refletem, às vezes, nos seus delírios, nas suas alucinações, ou no comportamento da criatura, e tudo isso pode facilitar o tratamento do indivíduo. E, doutor, como o hospital e como o senhor pensa a questão do uso de medicamentos para os transtornos? Olha, isso eu costumo dizer para os meus pacientes que só existe uma terapêutica de profundidade, que é a reforma íntima. Todas as outras terapêuticas, elas são periféricas. Agora, se você não usar o remédio, é como alguém que caiu e quebrou a perna e você não dá uma bengala, não dá uma muleta, não dá uma cadeira de roda. Ele não tiver uma ajuda, ele não vai melhorar. Então, os medicamentos, os processos de tratamentos diversos, eles vão agir aparentemente na periferia, mas eles vão aliviar a criatura para que ela tenha momentos de maior paz, maior tranquilidade, podendo buscar essa ajuda que é fundamental, de se conhecer e se transformar. Então, o ponto focal do transtorno é realmente uma mudança de paradigma interno. Interno. Todas as nossas doenças são doenças morais. Nós adoecemos das nossas posturas morais. No mito que fala do paraíso perdido de Adão e Eva, né, nós vemos ali uma construção que os amigos espirituais nos explicam do início das doenças, né? Que nós teríamos 3 grandes grupos de pacientes na Terra. Os pacientes serpente,
os pacientes Adão e os pacientes Eva. Né? Os pacientes serpentes são as criaturas em que o mal predomina e que elas se rebelam contra o Criador, principalmente atuando nas outras criaturas, agravando essa situação. Nós temos os pacientes Eva, que são os pacientes vaidosos, né? São os pacientes que falam do orgulho. Eva foi comer do fruto que estava no meio do paraíso, porque a serpente falou com ela, se você comer desse fruto, você vai ficar igual a Deus. Por isso que ele não quer que você coma, porque você vai saber tudo, você vai fazer tudo. Né? Que é uma das grandes doenças da humanidade, é a gente querer passar por cima da lei divina e fazer a nossa lei da nossa construção. E nós temos os pacientes Adão, que são os pacientes, os preguiçosos, comodistas, né, e que ainda temos a capacidade de falar que a gente, né, não fui eu que fiz não, foi ela que me deu de comer, né? Eu costumo dizer que parece que a Eva abriu a boca dele, enfiou e mastigou para ele, né? E você vai ver que o próprio texto dá o remédio para cada um. Né? Diz que no retorno de Jeová, ele diz à serpente, e tu se arrastarás na terra, e a mulher pisará a tua cabeça. Né? O arrastamento é a humildade. Né? A mulher representa, no contexto cabalístico, a questão do sentimento. Né? E ele vai ser pressionado por esse lugar, pelo emocional, pela transformação. A mulher é dita, e tu parirás em dor. Né? Ou seja, o orgulhoso, o vaidoso terá que reconstruir o caminho nessa luta né, que nós passamos o dia todo na terra. E aos Adãos da vida, e tu comerás o pão com o suor do teu trabalho. Para quem é preguiçoso e não quer fazer nada na vida e ainda responsabiliza os outros, nada melhor do que o trabalho. Então você encontra os 3 grandes elementos de transformação da vida. Né? É a reforma pelo sentimento, pela dor e pelo trabalho. Bom, nosso tempo já está se encerrando, doutor. Nossa última pergunta. Se, em essência, nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Perfeitos, sublimes, o que em nós, que dimensão de nós adoece? Essa pergunta é muito interessante, eu já fiz ela muitas vezes para os espíritos, né? E o que eles responderam? Eles dizem que, na realidade, isso é uma questão que mesmo eles não têm essa noção clara, né? Aonde está o divino que nunca adoece? Né? Porque a essência espiritual, ela não adoece. O que adoece é esse elemento que no processo de evolução, no contato com a lei, desrespeita o processo da lei. Mas é uma pergunta muito, muito interessante, mas passa por um dos lugares, assim como aquela pergunta que Pilatos faz a Jesus, o que é a verdade, e Jesus se cala, porque a verdade é uma questão muito pessoal. Eu acho que, na minha ignorância, o que eu posso é dizer que eu não sei que lugar que é. Eu, dentro da lógica do bom senso, eu sei que essa essência, ela tem algo que é sempre preservado e divino e que nunca se perde. Mas que na nossa caminhada, nós nos fizemos Lúcifer, né? Apesar de termos luzes, desrespeitamos, apesar do conhecimento, nós desrespeitamos a lei e saímos desse acolhimento divino, deixamos de nos alimentar do amor dele, e é a falta desse amor divino na nossa vida que nos adoece. E a gente só vai reencontrar esse amor amando as criaturas, amando a gente mesmo, e é nesse ato, nessa construção, que nós vamos encontrar saúde. Doutor, muito obrigada pela sua presença no Momento Espírita. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Muito obrigada.